Oi pessoal, meu nome é Arimaté, sou professor de Física e hoje vamos falar especificamente de cores. Cores de quem? Do vírus. Que vírus? Covid-19, ok? Então a primeira coisa que me surpreende é o seguinte, você já deve ter visto ou recebido nas multitelas vírus de N cores, esverdeados, azuis, amarelo, vermelho, N cores. Mas aí eu comecei a questionar, a pensar, como é que afinal, que cor tem o vírus? Que cor tem o vírus? Como ele é obtido essas cores? Como ele é obtido as formas, essa imagem? E aí a gente começa a pensar através da óptica. Para que a gente enxergue alguma coisa, tem que haver o quê? Uma incidência de luz nessa alguma coisa. Esse objeto, a superfície dele, vai refletir de volta para os nossos olhos e a gente vai captar, na verdade, a imagem. Então, com o vírus também deve ser a mesma coisa. Mas, afinal de contas, como é que eu vou conseguir capturar ou captar essa imagem? Veja o seguinte, tudo que a gente vê dentro de um espectro que a gente chama espectro luminoso, ou espectro do visível. Então você começa com uma onda eletromagnética com uma certa frequência, vai aumentando a frequência, chega a um certo limite de frequência e vai mudando essas fases do tipo ondas de rádio, ondas de TV e assim por diante, Wi-Fi e por aí vai. Chega um certo momento que entra numa faixa chamada de infravermelho, ou seja, abaixo do vermelho. Aumentou um pouquinho, chegou as cores, vermelho. Aumentou mais um pouquinho a frequência, vai mudando, alaranjada, amarelo e por aí vai, até o violeta, que é o que tem maior frequência. Depois do violeta, se você continuar aumentando mais um pouco a frequência, vai sair do visível, vai deixar de ser visível, passa a ser o que a gente chama de ultravioleta. E à medida que for aumentando, vai para raio-x, raios gama e assim por diante. Então veja só, dentro dessa frequência existe um comprimento de onda. Olha, o violeta, que tem a maior frequência do visível, portanto, tem o menor comprimento de onda, já que são inversamente proporcionais. Perceba o seguinte, o violeta tem um comprimento de onda da ordem de 380 nanômetros. Já o vermelho, menor frequência, portanto, maior comprimento de onda, 750 nanômetros. O que é esse nanômetro? Esse nanômetro, ou nanômetro, como alguns chamam, é o quê? É um metro dividido por 1000? Não. É um metro dividido por 1 milhão? Também não. É um metro dividido por 1 bilhão? Sim. Ou a mesma coisa que pegar o valor numérico e multiplicar por 10 a menos 9. Isso é o nanômetro, tá certo? O nanômetro, o nanômetro, como queiram. Então veja, o comprimento de onda do visível, ele varia entre 380 nanômetros a 750 nanômetros. Então tudo que você enxerga através da reflexão luminosa, ou seja, incidência luminosa sobre o objeto e reflexão para os seus olhos, tem que estar, o comprimento, o tamanho dele deve estar compreendido entre esses dois comprimentos de onda. Vamos imaginar essa linda rosa, a luz do sol ao incidir, tá certo? Ela tem aproximadamente 5 centímetros, portanto, bem maior do que isso, visível. Então, ao incidir nessa rosa, ela reflete para os seus olhos. Então, é possível ser vista a olho nu, sem problema algum, apenas incidindo luz, assim por diante. Mas vamos analisar. O átomo, por exemplo, o átomo tem um diâmetro de 0,2 nanômetro. O coronavírus tem um diâmetro de aproximadamente 100 nanômetros. O elétron tem na ordem de 0, ou 10 a menos 8, 0,1 vezes 10 ou 1 vezes 10 a menos 8 nanômetro, certo? Então, como é que eu vou ver, como é que eu enxergo o vírus ou o coronavírus se ele tem um comprimento de onda que não está compreendido nesse intervalo aqui? Como é que eu vou ver? Gente, o que acontece é o seguinte, para você ver tem que mandar luz. A luz reflete os nossos olhos. Mas, se não está nesse comprimento de onda, como é que eu vou enxergar? Para isso, gente, alguém teve uma grande sacada. E a grande sacada foi microscópio eletrônico. Então, alguém pensou, olha, de forma direta, ou seja, incidindo luz para pegar a reflexão para os nossos olhos, não dá para ver. Eu tenho que pensar numa forma indireta. Qual é a forma indireta que foi pensada? A criação do microscópio eletrônico. Como é que funciona? Olha,
O microscópio eletrônico vai mandar quem? Elétron, feixe de elétron, ao incidir sobre o coronavírus, que é o que a gente está destacando aqui, ao incidir sobre o coronavírus, a superfície do coronavírus, ou seja, a estrutura vai refletir elétrons de volta, juntamente com alguns elétrons arrancados dele, certo? Esses elétrons refletidos é captado por um anteparo e isso aqui é redesenhado para a gente, esse formato que a gente vê. Mas, tudo bem, e aí, as cores? Gente, não dá para definir as cores por aí. O que é feito? A computação gráfica entra em cena para mostrar essas cores lindas aí, ó, que aparecem, olha. Como são belos dessa forma aqui, ó. Isso muito mais para agradar os nossos olhos. Para você ir lá e ver a matéria, ler a matéria, para ficar muito mais agradável aos nossos olhos. Então, eles utilizam a computação gráfica para dar esse colorido. Alguns avermelhados, outros verdeados, amarelo, azul e assim por diante, ok? Portanto, qual é a cor real do coronavírus? Eu perguntaria para você, qual é a cor de uma gotinha de água? Então, gente, coronavírus também não tem cor definida, como também a gotinha de água, ok?